Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Capítulo 9 e versículo 1. Quem puder estar em pé por mais alguns instantes, faça isso em reverência à palavra do nosso Deus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém também não estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Versículo 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente ou profeta? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, ou seja, o profeta. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Somente até aí, mas observe bem essa parte A do versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas. Não ocupe o teu coração com elas. Levanta assim a tua mão, fecha os teus olhos e ore pedindo para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, a tua santa palavra nesse momento será proclamada, e aqui eu peço que o Senhor venha falar a cada vida, a cada coração. Que o Senhor, por meio da tua palavra, venha nos trazer edificação, venha nos trazer santidade, venha nos trazer fé, venha nos trazer discernimento. Senhor, aqui está o teu povo que necessita e quer a revelação do alto. Portanto, que não seja o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador, e que todos nós sejamos ricamente abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o seu assento, já olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: aquieta o teu coração, irmão.
Como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte pergunta: com que se ocupa hoje o teu coração? Escute, nós sabemos muito bem como é o coração de um jovem. Nós sabemos muito bem que é um coração cheio de sonhos, é um coração cheio de projetos, é um coração cheio de planos. Muitos jovens fazem planos que são bons. Eu quero ser um jogador de futebol, vou treinar para isso. Outros não, eu vou cursar uma faculdade, mais tarde quero ser um doutor renomado, vou batalhar para isso. Já outros não têm esses planos. Não, eu vou ficar aqui na sombrinha do meu pai ou da minha mãe até certo ponto. Quando chegar a hora eu vou atrás de um trabalho, de um emprego. Mas a verdade é que no coração dos jovens existem muitos planos. Eu vou ser atriz, eu vou ser um ator, eu vou procurar alguma oportunidade, e a primeira que eu encontrar, vou me empenhar para que eu possa realizar assim o meu sonho de ser um ator, uma atriz. Pois é, assim é o coração de um jovem, e eu digo que isto não é errado. É bom que venhamos a ter planos, é bom que venhamos ter em nossos corações muitos sonhos, desejos, projetos. Só que eu digo para os meus irmãos, é necessário nós compreendermos que o projeto que Deus tem pode ser que não venha coincidir com o que nós temos. Pode ser que o sonho que Deus tem para nós, pode ser que não venha a ser igual ao que nós sonhamos. Talvez você que me ouve agora esteja aí com o teu coração cheio de sonhos, cheio de projetos, mas quem sabe se o que Deus tem para você não é algo diferente? Quem sabe se o que Deus tem para você não é algo completamente diferente do que você está pensando, do que você está sonhando? Ei, escuta, vamos deixar que o Senhor, Ele venha cumprir em nossas vidas os seus projetos. Ainda que haja em nossos corações muitos projetos, muitos sonhos, todavia vamos permitir que o Senhor cumpra o que Ele tem para a nossa vida. E aqui eu falo de um jovem chamado Saul. Nós lemos um pouco a respeito desse jovem. Esse jovem, ele não tinha noção do que Deus tinha para a sua vida. Esse jovem não tinha noção do que estava reservado para a sua vida. Nunca passou pela sua cabeça, nunca ele imaginou o tamanho da obra que Deus tinha para a vida dele. Ele estava correndo desesperadamente, porque havia recebido uma ordem do seu pai, para que se encontrasse, para que se achasse as jumentas que haviam se dispersado. O seu pai logo disse: vai lá, procura dessas jumentas, pega um amigo e sobe com ele nas cidades aí, procura essas jumentas até encontrar. E assim ele fez. E segundo o que está escrito na Bíblia, foram 3 dias procurando as jumentas e não se achava. E ele entrou numa cidade, lá não estava, entrou em outra, lá não estava. E ele foi para um outro lugar e perguntou se alguém havia visto algumas jumentas, e ninguém disse nada. E lá ele também não achou, e ele ficou muito preocupado. O seu coração estava completamente ocupado com isso. E ele não entendia que ao invés das jumentas, ele ia encontrar um profeta. E esse profeta iria revelar para ele
o grande propósito que Deus tinha para a sua vida. Até então Israel não tinha rei, e este Saul, seria levantado o rei, o primeiro rei de Israel. Nunca imaginava que isso um dia pudesse acontecer, nunca sonhou com isso, porque era algo impossível para ele, era algo gigantesco, e ele estava prestes a receber isto. Procuram em uma cidade, procuram em outra cidade, vão para um outro lugar, não encontrando, eles chegam a um consenso: vamos voltar, porque daqui a pouco meu pai vai se preocupar não com as jumentas, mas conosco, que há 3 dias estamos fora de casa. E aí o seu moço, o seu amigo, disse: não vamos agora, porque nessa cidade que nós chegamos, nessa terra, há um homem de Deus. Ele é honrado, tudo que diz sucede. Vamos nos informar onde que é a sua casa, vamos até ele, e certamente vai nos dizer onde que estão as jumentas, vai nos guiar até onde estão essas jumentas. E aí eles foram, e aí chegam à casa do profeta. Saul, quando chega à casa do profeta, o profeta já está lhe esperando. O profeta já está na porta, porque o profeta já sabe o que vai acontecer. Deus já havia revelado para o profeta o que ia acontecer. E aí o profeta Samuel está ali na porta, já à espera de Saul. E Saul, não entendendo nada, não sabendo de nada, com o coração completamente ocupado com o caso das jumentas que haviam se perdido, e ele se encontra com o profeta que está logo na porta para lhe recepcionar, e ele pergunta ao profeta onde é que está o profeta, pois ele não conhecia o profeta Samuel. E o profeta disse: não, sou eu mesmo, o vidente que tu procuras sou eu. Mas faz o seguinte, vamos subir comigo. Eu quero que tu suba, e eu quero te colocar lá em um lugar de honra. Entra na casa, sobe, e lá tem 30 pessoas, e ele se assenta no lugar de honra, e o banquete vem, e ele fica abismado com o que está acontecendo. Mas eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família não é ninguém, e por que estão me tratando assim, com tamanha honra? Ele não entendia, ele não sabia o que estava para acontecer. Mas quando menos espera, o profeta diz para ele: aquieta o teu coração, deixa esse caso das jumentas para lá, não ocupe mais o teu coração com isto, porque a partir de hoje algo grandioso te será entregue. A partir de hoje algo glorioso começará a acontecer na tua vida. E ele ficou ainda mais admirado com tais palavras. Ele ficou ainda mais abismado com tais palavras. Veja no versículo 21 o que ele fala. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ele não entendia nada, ele viu tamanha honra, ele viu coisas acontecendo que era fora de sua compreensão, não dava para ele entender. Mas tudo aquilo fazia parte do processo que Deus tinha para a vida dele, da obra que Deus tinha para a vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: o nosso Deus às vezes nos surpreende. Ele prepara coisas tão gloriosas para a gente, Ele prepara coisas tão grandes para a gente, e às vezes nós ficamos assim, sabe, voando, porque é Deus preparando coisas tão grandes para nós, e nós com o coração ocupado com coisas tão pequenas. É Deus preparando coisas tão gloriosas para nós, e nós, em muitos casos, estamos focando em coisas tão pequenas.
despertar. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas cujo Senhor tem um propósito lindo e glorioso para a sua vida. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas cujo chamado que Deus tem para a sua vida é coisa grande. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que têm um chamado para ser grandes levitas, adoradores. Eu acredito que estou diante de pessoas que têm um chamado para ser grandes ministros do Senhor nessa terra. Acontece que às vezes o camarada, ele não entende, ele não compreende, e ele não compreende porque o seu coração está desligado do céu, está completamente desligado do céu. Só que o Senhor nos reúne aqui para que venhamos despertar e termos um pouco mais de discernimento. Se não dá para discernir, para compreender, vamos pelo menos dobrar nossos joelhos a partir de hoje e dizer: Senhor, eu peço que o Senhor cumpra na minha vida o seu propósito. Senhor, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, mas eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o teu desejo. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o teu propósito. Eu tenho certeza que você fazendo esta oração, você começando a falar isso para o Senhor, você vai começar a ver coisas novas acontecendo, você vai começar a ser surpreendido, porque o que o Senhor quer é tão somente que você abra o teu coração para Ele. O que o Senhor quer é tão somente que você diga para Ele: eis-me aqui, somente isso, e o resto Ele há de fazer. Escuta, Saul, quem era Saul? Saul não era um doutor ou filho de doutor. Saul, quem era Saul? Ele mesmo declarou: filho de uma das menores famílias de Benjamim. Quem era este? Mas não precisava ele ser grande, não precisava ele ser de uma família nobre, não precisava ele ter experiências com nada, não precisava ele ter cursado uma faculdade de administração, porque Deus, ele capacita aqueles que escolhe, ele sabe preparar, ele sabe capacitar, ele sabe levantar, erguer aqueles cujos ele tem um plano para a sua vida, irmãos. Aleluias. O que Ele quer é tão somente que digamos para Ele: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não estou dizendo que você vai ser um profeta, eu não estou dizendo que você vai ser um pregador, eu não estou dizendo que você vai gravar muitos CDs e vai andar louvando por aí, vai se tornar um grande levita. Eu não estou dizendo o que realmente acontecerá com a sua vida. Mas pode ser que Deus tenha um plano que você não entenda qual é. E a partir do momento que você disser: eis-me aqui, Senhor, Ele vai ter liberdade para começar a executar esse plano que Ele tem para a tua vida. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Na hora que o profeta falou: olha, tira esta ocupação aí do teu coração, não ocupe mais o teu coração com esse caso das jumentas, não ocupe mais o teu coração com isso, fica quieto, as jumentas já foram encontradas, fica quieto. Aí ele aquietou-se. É como se ele tivesse falado: então, eis-me aqui. Aí o que o profeta vai fazer? O profeta, quando acaba todo aquele banquete, ele vai fazer o quê? No capítulo 10 e no versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 10 e versículo 1. Então tomou Samuel, o profeta, ou vidente,
um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ele recebe a unção de rei. Todo Israel desejaria estar no lugar desse jovem agora. Não era apenas um azeite que era derramado sobre a sua cabeça, mas o Espírito Santo, que naquela época era restrito para quem? Para profetas, para sacerdotes, para reis. Ele estava recebendo. Ele estava recebendo. Ele recebia a unção. Ele recebia o Espírito Santo. O olhar de todo Israel agora estava para este jovem. Agora ele ia liderar a mais poderosa nação. Agora ele seria o instrumento de Deus para conduzir o povo israelita. O instrumento anteriormente era o profeta. O profeta era uma espécie de rei até então. Ele é quem liderava toda a nação. Agora não, agora será Saul. O rei recebe o Espírito Santo para começar a liderar a nação santa, a nação de Israel. Que privilégio, que privilégio, que privilégio, que coisa linda, que coisa gloriosa. Aleluia. Logo em seguida, sabe o que acontece? O profeta diz para ele: agora tu vai em paz, mas tu saindo daqui, olha, um ranço de profeta vai chegar a ti, vai se encontrar contigo, tu vai profetizar no meio deles, e aí tu terá a confirmação de que agora tu é cheio do Espírito Santo. Tu agora recebe o Espírito Santo. Será uma confirmação de que o Senhor está na tua vida. Aí não demora. No versículo 9 diz: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Versículo 11: e aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Todos ficaram maravilhados. Saul no meio dos profetas e profetizando? O que aconteceu ao filho de Quis? O que aconteceu a esse jovem no meio dos profetas e profetizando? Porque eles ainda não sabiam que ele havia recebido o Espírito Santo e que ele havia sido ungido e constituído rei em Israel. Só mais tarde é que publicamente o profeta vai declarar diante de todos que agora ele era o rei em Israel. Eu quero que você entenda em nome de Jesus Cristo. Você veio para cá não no intuito de ouvir ou não pensando em ouvir acerca deste assunto. Você veio para cá talvez pedindo a confirmação do que já estava no teu coração, talvez pedindo uma confirmação já desse sonho que há dentro de ti. Mas eu te digo, o Senhor te trouxe aqui para falar com você. Viva a sua fé, viva os seus sonhos, mas viva em alerta, esteja atento, viva dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Viva dizendo ao Senhor: cumpra, Senhor, em mim o teu propósito, porque talvez o Senhor tenha algo muito maior do que o que você imagina, muito além do que o que você espera acontecer. Possa ser o que o Deus tem para cumprir na tua vida, irmão. Tão somente
diga para o Senhor: eis-me aqui. Então somente permita que o Senhor cumpra em ti o seu propósito. Você pode dizer isso para o jovem que está ao seu lado? Deixa o Senhor cumprir em tua vida os seus propósitos. Ah, pastor, mas depois Saul, pastor, ele perdeu o trono para Davi, pastor, depois Saul se rebelou à voz de Deus. Se depois ele não soube administrar o que estava em suas mãos, problema foi dele, mas Deus mostrou que tinha um propósito grande para a sua vida, e Deus lhe confirmou esse propósito. Deus lhe confirmou esse propósito. Amém, pessoal? Então vamos deixar que o Senhor nosso Deus cumpra em nós o que Ele tem, e vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus.